Oi, gente! Hoje nós vamos de replante de cakes, mas antes eu gostaria de deixar uma mensagem que se encontra em Salmos 33, versículo 18, onde diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia. Este hino de louvor celebra a grandeza do Senhor como Criador. Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Ele está atento ao nosso clamor. Por isso devemos clamar por misericórdia. Oi, gente. Tudo bem? Eu não sei se vocês lembram desse cake que eu mostrei há alguns dias, que eu mostrei uma florzinha diferente e ele estava assim, com poucas raízes. A florzinha já foi embora e ele está aqui com essas raízes, né? As raízes cresceram e eu tô achando que eu vou fazer logo o replante para ver se essa orquídea aqui se desenvolve mais. Acredito que ele já tá assim na hora, né, de seguir o caminho dele sem a mãezinha. Essa orquídea, ela é uma orquídea que razoavelmente antiga aqui no meu cultivo, só que antes ela estava amarrada num pedaço de madeira, né, num toquinho. E aí eu retirei ela, coloquei nesse vaso, amarrada nesse pedacinho de madeira, que é um cultivo que eu gosto. Ao colocar aqui, eu senti que ela estava assim com as raízes muito secas, né, bem desidratada. E como eu coloco só pedaços de tijolos ou de telha dentro dos vasos, eu coloquei depois chip de coco, para que ela pudesse ter assim uma maior umidade, né? E ela veio a me dar esse cake, muito lindo por sinal. E agora eu tô achando que eu vou retirar esse cake daqui para que ela possa, né, se desenvolver mais, porque ela é uma orquídea grande. Ela perdeu algumas folhas no pedaço de madeira, no toco de madeira, por isso que eu coloquei ela aqui. Aqui nesse vaso ela é recente, eu acredito assim que ela eu não identifiquei, mas eu acho que ela é do mês de novembro, de dezembro do ano passado. Esse aqui, esse cake, ele é de uma mini Phalaenopsis. Tá aqui com várias raízes, né? É um cake pequeno, mas é porque é um cake de Phalaenopsis mini, né? E eu tô achando assim que a mãe, ela tá desidratada com as folhas, olha, chega a tá dobrando. E ela tá adaptada aqui nesse vasinho, né? E esse vaso, ele é semi-hidroponia, tem um furinho, mas ele não fica, ele não fica com muita água não. Porque aqui, não sei se vocês notam, tem muito chip de coco e casca de pinos. Tem também argila expandida, né, no cultivo aqui. E alguns pedaços de telha lá embaixo aqui, ó, já não sei se vocês notam aqui um pedaço de telha, né? Pedacinho de telha. Então esse também eu vou fazer o replante dele hoje. E tenho essa Phalaenopsis aqui que ela morreu. Tá aqui, ó. Ela morreu e ela era plantada num pedaço de madeira também, num toquinho. Aí como ela tava assim muito seca, eu coloquei aqui desse vasinho, nesse pet. Esse pet tem um pouquinho de água também, que o furo fica lá embaixo, mas é bem pouco, viu? Eu ponho pedaços de madeira no fundo, ou então isopor, e ponho a planta em cima. Eu não deixo as raízes em contato com a água. Então tem essa aqui, esse cake, que ele perdeu uma folhinha, né? Ele perdeu uma folha bem aqui.
E tem esse outro cake que ele tá, observe que ele tá também com problemas, né? Essa folhinha eu acredito que ela veio a perder porque essas raízes elas não estão suportando 2 cakes na planta. Essa folha aqui é da antiga planta mãe, né? Ó, como ela está com os problemas, né? E eu acredito que eu liberando aqui um desses cakes, deixando só um nessa planta ainda que morreu aqui, eu acredito que essas raízes vão ter como suportar mais, né? Somente um cake. Então é isso, eu vou fazer esse replante. Lembrando que esse meu vasinho aqui, eu gosto muito desse cultivo. Eu não sei se vocês estão notando um furinho bem aqui no fundo. Esse furinho também, ele tá assim, a uns 5 milímetros acima do fundo. Então, fica um pouquinho de água. E, como sempre, eu ponho um pedaço de tijolo no fundo do vaso, ou então pedaço de isopor junto com pedaços de tijolos. E aí, acomodo a planta em cima. Eu não deixo as raízes em contato com a água. Elas que vão de encontro à água. Olha, eu cortei, já selei com esmalte. Lembre-se, essa aqui perdeu a folhinha, né? Ficou só uma folhinha. Essa aqui é uma folha que era da mãe ainda. Ó como ela está, né? E ficou assim, ó. Selei aqui, né? Com esmalte, ficou só essa. Vamos ver se ela vai reagir melhor. Essa daqui eu também cortei, selei com esmalte. E tá aqui o cakezinho, olha. Bem lindinho. Já essa minha aqui, eu também cortei, selei. Às vezes eu esqueço de selar, viu, gente? Mas o bom é selar com alguma coisa para que impeça a entrada de algum fungo, Afinal de contas, isso é uma ferida, né? Então, vocês lembram do tubo que eu plantei uma orquídea? Olha aqui. É um dos mesmos tubos. Eu vou plantar nesse tubo também essas 3 e vou ver como elas se comportam. E aí eu vou pôr aqui as 3 aqui e vamos ver. A outra orquídea que eu plantei no tubo, ela já tá saindo uma raizinha também. Ela tá assim, muito bem, eu achei, né? Ficaram assim, né? Eu tô sem aquele amarradilhozinho de plástico, mas depois eu ainda vou dar uma reforçada. Quando eu comprar, eu ainda ponho aqui um lacrezinho, ó, de plástico e amarro melhor. Coloquei a menorzinha no meio e as 2 grandes na ponta. Essa aqui, como perdeu uma folhinha e ficou assim, né, mais frágil, eu coloquei aqui embaixo. E aí amarrei um pouquinho aqui, ó, mas não apertei muito não. Só pra segurar elas no cantinho e não ficar balançando. E ter como escorrer a água aqui, ó, melhor. Quando a água cair aqui, escorre melhor. Então, assim eu amarrei. Bem, o vídeo é esse, viu? Eu quero agradecer a vocês por assistirem ao vídeo. E que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Olha, eu coloquei as mães aqui novamente no orquidário e molhei as raízes bem molhadas. Molhei também o tubo de papelão e coloquei aqui no orquidário. Aqui é um local mais úmido. Lembrando que aqui não pega chuva onde minhas phalaenopsis ficam. Eu só fico com medo do tubo de papelão ter alguma cola, né? Mas eu arrisquei assim mesmo. Eu não gosto de pôr em qualquer local, em qualquer cultivo, porque eu tenho medo que
venha morrer meus cakes. Me diz aí nos comentários se vocês gostam de cakes, se vocês replantam esses cakes e se vocês têm assim sucessos no cultivo dos cakes. Muito obrigada a todos.